Vamos começar com este caso fantástico. Eu fico sem um tostão. Eu fico sem absolutamente nada. Eu morro na miséria. Mas para ela, eu não dou nada. Assim ele falava. Assim o doutor Ricardo. Na realidade não era doutor, mas todos o chamavam de doutor. Ricardo, ele estava na bronca, ele estava no veneno, com raiva, com ódio. E ele dizia: eu morro sem um tostão. Eu morro pobre, nem que seja na sarjeta. Mas para ela eu não dou nem um centavo, nem um tostão, nem para ela, nem para aquela filha dela, que ela diz que é minha e eu sei que não é. Não é! Ricardo, e pensar que tudo começou tão bonito. E pensar que no começo aquilo foi uma história de amor. Ricardo, um homem bem-sucedido, contador. Ele formado contador. Ele, aquele homem que labutava, que trabalhava, que montou um escritório de contabilidade. E a vida dele era o trabalho. Com 25, 26 anos, nada de festa, de baile, nada de namoro, de passeio, de férias, de viagem. Trabalho. E assim ele foi amealhando uma pequena fortuna, economizando. Não que ele fosse econômico, avarento, não, mas como trabalhava demais, ele não tinha tempo de gastar dinheiro. O que ele ganhava, guardava. Aos 35 anos, solteiro, trabalhador, excelente pessoa, ajudava todo mundo. Um homem esplêndido, que aos 42 anos era solteiro ainda. Quando aquela moça, quando Laura foi trabalhar no escritório dele, Laura foi ser atendente. Atendia a portaria, atendia telefone, era uma atendente. Laura, moça bonita, não que ela fosse um modelo de beleza, não. Era bonitinha, aquela beleza comum, extremamente comum. Moreninha, uma menina bonita, mas nada de extraordinário. Cultura também ela não tinha, não. Era uma menina simpática, era uma menina boazinha. Laura começou a trabalhar ali. E Laura começou a dar bola para o chefe dela. Laura, ela começou a dar bola para o chefe. Aquele homem, o dono de lá, o doutor Ricardo, como todo mundo chamava, ele não era doutor, era contador. Ela começou aquele sorrisozinho para ele. Ela começou a se insinuar para ele. Ricardo, 42 anos, não era de namoro. Não que ele fosse, não, gostava de mulher. Só que ele era tímido, acanhado, não se enturmou. Laura, ninguém sabia, mas Laura, no outro emprego dela, ela já tinha tido um caso com o chefe. Ela já tinha tido um caso com o outro chefe. E agora ela dava bola para o Ricardo. Encurtando a história,
Senão vamos ficar contando aqui como foi o namoro, como o Ricardo demorou para chegar nela, como foi ela que teve que chegar nele. Ela que ensinou para ele tanta coisa. Ela novinha, 20 anos, ele 42. Só que a experiência dela era 1000 vezes maior do que a dele. De repente, ele fica namorando com Laura, sua empregada, sua funcionária. E Laura, moça inteligente, ela viu que ali estava um partidão. Ricardo era um homem rico. Ele tinha comprado terras, ele tinha bastante terra, ele tinha dinheiro no banco. Ela que recebia na portaria os extratos de conta dele. Ele aplicava um dinheiro na bolsa. Era um homem que estava muito bem. E Laura... aconteceu. Só que ele se apaixonou por ela. O caso deles não ficou apenas num caso. Ela até achou, saiu com ele, toma uma notinha dele, arruma um cargo melhor aqui dentro da firma. Quem sabe depois, com o tempo, como na outra firma, uma indenização. Porque tem moça que faz isto. Sai com o patrão e depois pede coisas descabidas numa ação trabalhista. E o patrão, para que ela não conte que dormiu com ele, acaba pagando. Mas aconteceu diferente. Ele gostou dela. Quem nunca viu melado, né? Ele nunca tinha visto melado. Ele gostou. Tanto que gostou, que começou a ter um caso sério com ela. Extremamente sério. Era sério mesmo. Sério, e ela, depois de um tempo, chegou para ele e disse: estava grávida. Ele não sabia se ficava triste, contente, entusiasmado, preocupado. Bem, se ela estava grávida, o negócio era assumir. Ele morava num apartamento, sozinho. Ele vivia muito bem. Então ela poderia ir viver com ele, eles poderiam, durante um tempo, até que as coisas se ajeitassem melhor, eles poderiam viver lado a lado. E foi o que aconteceu. Meses depois, nasceu Mariana, uma menina. Mariana, a menina que nasceu, era uma menina bonita. Parecia com todo mundo, menos com ele. Isso não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Mas ele sempre, dentro dele, teve uma dúvida. Sempre teve uma dúvida se aquela menina era dele. Será que era? Será que era? Ele não queria fazer teste, porque ficava chato. Laura, ele estava morando com ela 4 anos. Durante 4 anos, ele viveu com Laura. Ela morando com ele, vivendo com ele, sendo companheira másia dele. Só que ele descobriu. Avisaram a ele e ele descobriu. A Laura tinha um primo. E este primo era primo amante dela há muito tempo. Ela nunca deixou de sair com aquele primo. E ela era descarada. Ela levava o primo na casa dela, meu primo.
ela apresentava como apresentou a ele meu primo, o mesmo. Só que ela não contava, era amante, mas contaram, ele campaneou, ele investigou e descobriu. E o ódio dele de ter feito o papel de bobo. Quando ele chegou e disse: eu quero que você saia agora desta casa. Ela riu. Eu sair daqui? Eu moro há 4 anos com você. Eu tenho direito à metade de tudo que você tem. Eu tenho direito à metade. Eu conheço a lei e me informei. Para todos os efeitos. Como é que é o nome? É concubina, é amante, é vagabunda. Não importa o nome. Se você quer dizer que eu sou vagabunda, eu sou. Se você quiser falar um nome mais forte, pode falar, eu sou. Eu sou. Quer saber de uma coisa a mais? Essa filha não é sua. Quer saber de outra coisa a mais? Na cama você é um fiasco. Na cama você é ninguém. Estou falando pra você. Não repito isto em lugar nenhum. Eu amo meu primo. Ele é homem. Em todos os sentidos, ele é maior do que você. Em todos. Em todos. E sabe o que eu vou fazer? Vou pegar o teu dinheiro e vou ficar com o meu primo. Tá, otário? A partir de então, a vingança dele. A partir de então, ele viveu para se vingar. Tão somente para se vingar. Ódio, que ódio ele sentiu. Ricardo, de repente, odiando aquela mulher. Também pudera. Ele, durante os 4 anos que viveu com Laura, durante os 4 anos que com ela viveu, foi super legal para ela. Ele descobriu a traição. Ele descobriu que ela o traía com um primo dela. E pior do que a traição, as palavras dela. Ela que dizia ia pegar o dinheiro dele, ia gastar com o primo dela era melhor do que ele. O ódio dele. E a partir de então, ele, Ricardo, passou a viver apenas para se vingar. Não, ela não iria desfrutar do trabalho de uma vida dele. Ela não iria desfrutar, já agora com 46 anos de idade, rico! Ricardo, ele dizia, nem que ele morresse na miséria, nem que ele ficasse sem um tostão, ela não teria nada. Não teria nada. Ela não merecia e não iria ter absolutamente nada. Ele começa a entabular, a fazer contas, a fazer planos e coloca tudo em prática. A primeira coisa que ele fez, ele tinha comprado uma fazenda. Fazenda que estava cheia de gado. Ele vende a fazenda. Mas ele vendeu a fazenda por uma ninharia. Digamos uma fazenda que valia 200 mil, 300, 400. Ele vendeu por 2, 3 mil. Como ele dizia, era problema dele. Ele vendia o que era dele por aquilo que ele bem entendesse. E se ele quisesse dar, era problema dele. Ele vendeu a fazenda. Ele vendeu para um parente dele. Se por trás havia um trato, deveria haver
Ele vendia a fazenda, passava para o parente dele. Depois de um tempo, quando a ação fosse julgada, ele recompraria a fazenda. O dinheiro que ele tinha aplicado em ações sumiu. O escritório dele, que era um escritório super movimentado, ele praticamente fechou. Ele começou a dispensar os clientes dele. Ele começou a negligenciar no seu trabalho e os clientes começaram a abandoná-lo. Tudo fazia parte do plano dele. De repente, o escritório, que era rendoso, se transformou em deficitário, em altamente deficitário. Ele deixa até de pagar o aluguel. Ele é despejado. Agora, ele deve ter transformado tudo que ele tinha em dólar, em ouro, e ter guardado. A mulher entrou com uma ação. Ela não era casada com ele, mas morou com ele por mais de 4 anos. Ela morou com ele maritalmente por mais de 4 anos. E no papel, a criança era dele. Porque para ele disse que a criança não era. Quando ele descobriu que ela o traía com o primo, ela disse que o filho era do primo, a filha, a Mariana. Só que no papel era dele. A surpresa de todos, quando aconteceu a audiência na vara de família, quando o juiz foi julgar e ouvir os depoimentos, porque ela entrou com um pedido de partilha de bens e de pensão alimentícia. Só que, para surpresa generalizada, quando Ricardo chegou no fórum, na vara da família, um ano depois, ele parecia um trapo. Sabe o que quer dizer um trapo? Ricardo sempre fora aquele homem simples, mas bem vestido, sapato engraxado, terno e gravata. Ele apareceu no tribunal sujo, parecia um mendigo, roupa andrajosa. Aí todo mundo pensou armação. Olha, ele passou a viver desta maneira. Ele foi despejado da firma. Ele vendeu o apartamento que era dele. E vendeu baratinho. Vendeu pelo preço que era de um aluguel. E ele dizia: dei o dinheiro para a instituição de caridade e quero viver assim. Problema dele. Ele passou a morar num barraco. E quando o juiz o interrogou na ação de partilha de bens, ele: Meritíssimo, eu partilho com ela tudo que eu tenho. Só que eu não tenho mais nada, Meritíssimo. Vou falar uma coisa para o senhor. Eu tinha bastante, mas eu me desfiz de tudo. Era meu. Eu vendi barato. Eu dei de presente. Era meu. Eu não cometi crime nenhum, Meritíssimo. Eu estaria cometendo crime se eu estivesse ludibriando a lei e a justiça. Se eu estivesse escondendo, não estou. O senhor pode mandar investigar, eu estou vivendo como mendigo.
e o juiz mandou investigar. Ele vivia como mendigo. Era um homem que foi rico. Mas ele dizia, naquele dia, quando acabou a audiência, e ele voltou para o bairro, aonde como indigente praticamente morava naquele barraco, ele começou até a tomar umas pingas naquele dia e começou a dar risada. Era quando ele repetia a frase predileta dele: eu morro sem um centavo, eu morro na miséria, mas para ela eu não dou nem um tostão, nem que eu tenha que morrer na sarjeta. Ela ganhou a ação. Ela ganhou a ação. O juiz determinou que os bens fossem divididos. Só que ele não tinha mais nada. Ele não tinha mais nada. O juiz decretou que se aparecessem bens passados dele, ela teria direito. Ela teria direito em Poá, aonde ele morava. Ele começou, a turma dizia: olha o doido, olha o doido. 8 anos depois, ele andava sorrindo pelas ruas. Ele andava sorridente, como mendigo, andarilho, indigente pelas ruas de Poá. E se alguém se aproximasse dele, iria ouvir o que ele gargalhando dizia, porque ele vivia sorrindo meio baixinho. Ela não vai ficar com nada. Ela não vai ficar com nenhum tostão, nem que eu tenha que morrer da miséria. Ela pensou que ia me enganar. Assim, o doutor Ricardo viveu durante 8 anos como mendigo, até que um dia, ao chegar em seu barraco, ele não tinha iluminação. Ele acendia velas. A vela provavelmente caiu. O barraco incendiou. E neste incêndio, o doutor Ricardo, ou apenas o contador Ricardo, morreu. Se ele pudesse ser ouvido, ele estaria rindo e dizendo que ela ficou sem um tostão. A vida dele foi se vingar. Existem 1000 especulações para quem teria ficado o dinheiro dele. Existem 1000 especulações. Agora, tem um primo dele que enriqueceu. É bem verdade que o primo diz que fez uma viagem, foi a um cassino, e nesse cassino ganhou muito dinheiro. Mas quase todo mundo tem certeza que o dinheiro veio do doutor ou do simplesmente Ricardo, que morreu queimado em Poá, mas que naquele dia mesmo foi visto e ouvido desta maneira. Como ele sempre fazia. Nem um tostão pra ela, nem um tostão pra ela, nem um centavo, nem que eu tenha que morrer na sarjeta. E ao final desta edição de notícias, Gil Gomes
lhes diz: boa noite.